Shalom, igreja. Vê se tá bom que eu falo um pouco alto, né? Boa noite. Um lugar chamado lar. Que título forte, né? Acabamos de cantar agora, né? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. E é isso que nós queremos, né? Nesse momento agora, eu quero que vocês fechem os olhos para que a gente faça uma oração breve para iniciar o nosso estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te adoramos e agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui essa noite, Pai, para escutar da Tua palavra, nos alimentar da Tua palavra que é fiel e verdadeira. Abre o nosso entendimento, a nossa sabedoria, repreendemos toda ave de rapina, Senhor, que queira roubar aquilo que hoje será semeado. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei porque me chamaram para falar sobre família, né? Mas a minha família, para quem não conhece, eu me chamo Alexandre, é aquela ali. Eu cheguei aqui na Igreja Luz nos meados de 2015, né? Cheguei aqui meio ferido e ferindo, né? Porque a pessoa que é ferida, ela fere também. Ela quer descontar. Parece que ela está ferida por dentro e ela quer ferir todo mundo. E para quem não sabe a história, porque tem gente que acha que essa família, né, ela foi construída ali do zero. Realmente foi construída do zero, mas foi construída de um zero já em andamento, né? Em 2018, né? Eu e Danila, nós nos conhecemos aqui na Igreja Luz, né? E ela já tinha 2 filhos, que é o Pedro e o Arthur, que hoje está aqui, e eu tinha a Sofia e o Natan. E aí, a gente vinha de relacionamentos feridos e decidimos viver um relacionamento em Cristo, né? Decidimos juntos, se abdicamos do relacionamento até que o nosso casamento fosse de fato consumado, e a gente fez tudo como a palavra diz, né? Iniciamos dessa forma para que nossa família desse certo, né? E até hoje a gente vai cultivando e vai construindo, porque são 2 cabeças, são pessoas que vieram de outros ensinamentos, de outros relacionamentos, já com filhos, então a gente precisou crescer junto e cresce até hoje, né? Eu aprendendo com ela aprendendo comigo, a gente aprendendo com os filhos, e os filhos aprendendo com a gente, e a gente aprendendo com a palavra de Deus, que é o mais importante, né? E aí, quando a gente casou, Natan e Sofia morava comigo, e a gente tinha 2, ela tinha 2, eu tinha 2, só que ela tinha um gato. Aí ela estava na vantagem, aí eu disse a Natan para trazer o gato dele. Aí ele trouxe o gato e a gente entrou em empate, todo mundo. E depois veio o Isaac, que é fruto do nosso relacionamento, né? E graças a Deus estamos aqui na luz, felizes, vivendo com vocês, nossos irmãos em Cristo Jesus. Pronto, e vamos iniciar agora o nosso estudo. Eu preparei um estudo, eu acho que dinâmico, para que a gente possa conversar. Eu tenho 40 minutos, pode passar, né? E eu vou falar sobre 4 pilares que eu pesquisei e achei importante para o fundamento da família, né? Pilar é fundamento, é sustentação. Não necessariamente essa ordem fala de mais importante do que o outro, né? Eu deixei Jesus por último ali para que a gente finalize falando de Jesus. Então nós vamos falar primeiro sobre o amor, né? Pode passar. A minha assistente que fez o slide ali. Então, para falar de amor, né? Primeiro a família ela tem que ter amor, né? E eu coloquei ali em 1 João 4, 7 e 8, né? Que fala: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a primeira base que a gente deve levar para a família em amor é conhecer Deus. Nós nunca vamos amar o nosso cônjuge ou a nossa família se a gente não conhece Deus, porque a palavra está dizendo:
né? O amor procede dele, o amor procede de Deus. Então precisamos primeiro conhecer Deus, né? Amar Deus, conhecer o que é amor através de Deus, para que a gente ame o nosso cônjuge, né? Porque isso, o amor é importante dentro da família. A família tem que ser constituída com amor. Ela tem que ter uma base de envolvimento de amor ali. Você deve amar seu filho, você deve amar sua cônjuge, a esposa deve amar o marido. E aí eu vou falar do amor sacrificial, né? O amor que a esposa deve ter pelo marido, honrando e respeitando, o colocando como sacerdote do lar, compreendendo a sua liderança, né? Esse é um amor de sacrifício, né? E as mães, mais do que nunca, né, elas sabem o que é um amor de sacrifício pelos seus filhos, né? E a esposa também, ela tem que ter esse amor sacrificial, o amor sacrifício pelo marido, o honrando, o colocando como líder da família. E eu agradeço muito a Deus, né? Porque Deus tem trabalhado na vida da minha esposa. Ontem eu corri lá no pastor Ricardo para pegar um varal, porque ela me deu até ontem para colocar o varal, né? E quando a gente casou, ela colocava o varal, ela não esperava por mim, não. Ela que fazia tudo. E aí ela disse, você tem que colocar esse varal até hoje. Eu passei lá no pastor, ele estava fechando. Eu, calma, pastor, que eu tenho que levar um varal. E coloquei o varal. Mas esse gesto, né, que a minha esposa fez, é um gesto em que ela jogou esse cargo de liderança para mim. Você precisa fazer, você tem que fazer. E quando eu acabei de colocar o varal, eu me senti o máximo, né? Porque eu coloquei o varal, ganhei um bônus com minha esposa. Ela olhou para mim e disse, está vendo? Custava nada, né? E isso é sabedoria. A esposa tem que pedir isso a Deus. Ela tem que pedir essa sabedoria, né? E hoje, na inversão de valores em que o mundo coloca, onde a mulher não depende de ninguém, onde a mulher não depende do homem, o homem não depende da mulher, isso é importante para que a mulher faça, né? Dentro de casa. Pode passar, gente. E aí eu vou falar agora sobre respeito, né? E respeito é algo que eu tenho percebido muito, que o mundo vem colocando essa questão de respeito, onde vem se acabando dentro da família, né? Nós vivemos uma geração que é chamada de geração Z, né? Que está vindo aí, que são filhos que afrontam os pais, que questionam os pais. São pais que são acovardados, que não repreendem um filho. E isso tudo está na base do respeito. Não existe outra coisa, não existe o amor sem o respeito. Se você ama, você respeita. Não tem como você amar, dizer que ama uma pessoa e não respeitar. Eu digo isso lá em casa, eu digo isso aos meus filhos. Mas se você diz que me ama, você tem que me respeitar, porque o respeito é uma atitude que você vai demonstrar através do amor que você fala que ama. Porque é fácil falar que ama. Mas nas atitudes, no que você demonstra e no que você faz, é o que vai provar o amor que você tem. Pelo seu filho, pelo seu pai, né? E o respeito, eu coloquei ali em Mateus 7,12. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois esta é a lei e os profetas. É uma recíproca, né? Se você quer ser respeitado, você deve respeitar também. Porque eu fui criado dentro de um lar onde o meu pai era o soberano, lá, e ninguém falava nada, e todo mundo era mudo, né? E assim, a evolução, as coisas, elas passam, elas vêm acontecendo, né? São mudanças que acontecem. Claro que hoje a gente consegue ter um diálogo melhor com os filhos. Eu acho que antigamente os pais tinham essa dificuldade de diálogo com os filhos, né? Hoje só eu falo, só eu mando, né? Era um coronel, né? Mas mas o respeito, ele tem que estar em tudo que você faz. Por exemplo, eu acompanhei um dia desses uma mãe dizendo, faça alguma coisa para o filho. E o filho disse, não, eu não vou. E pela segunda vez ele disse, não, eu não vou.
E eu pensei logo no meu pai, se eu dissesse isso, se eu pensasse isso, eu nem falasse, né? Se eu pensasse isso e o meu pai percebesse que eu pensei isso, eu acho que eu não estaria aqui hoje no púlpito pregando. Porque talvez eu já teria sido arrebatado lá naquele dia lá. Então, quando o pai pede para que um filho faça alguma coisa, né, eu fui criado no sim, senhor. Sim, senhora. Eu vou largar tudo que eu estou fazendo e vou. E isso, pais e mães, vocês têm o dever de não deixar com que isso acabe. Porque quando a gente faz com que isso acabe, os nossos filhos, que vão ser os pais do futuro, como é que eles serão lá? Se eles não aprendem respeito hoje com a gente, como é que eles vão exercer o respeito no futuro com os filhos deles? Então nós temos esse dever de ensiná-los o que é respeito. Né? Eu acho que a geração da minha idade foi criada onde uma mãe estava na sala conversando com um filho, ou com alguém, o filho não se metia. Muitas das vezes nem estava na sala. Né? E se a mãe falasse alguma coisa e a gente se intrometesse ou falasse alguma coisa, pode ter certeza que quando a visita saísse, o couro ia comer. Então, isso é respeito. Por mais que o pai ou a mãe esteja... Isso eu digo aos filhos, né? Por mais que o pai e a mãe estejam errados, a gente não repreende o pai e a mãe na frente dos outros. Né? A gente precisa dialogar, a gente precisa conversar. E o respeito é fundamental para o desenvolvimento saudável dos filhos, para que eles possam se tornar adultos responsáveis, que é isso que eu falei. Né? Se a gente quer que os nossos filhos se tornem adultos responsáveis, nós precisamos ensinar. Mas não só no falar, sim no fazer também. Né? Porque às vezes nós falamos e pregamos aquilo que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E isso está errado. Eu não posso dizer para ele, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. É ser espelho para ele não fazer o que eu não faço. Realmente, ou ele fazer o que eu faço. Então, se ele está fazendo alguma coisa errada e ele se espelha em você, é alguma coisa errada que você está fazendo. E aí a gente tem que prestar atenção e reavaliar o que é que a gente está fazendo de errado, que o nosso filho está fazendo de errado. Onde é que ele está vendo isso? Onde é que ele está... Como é que eu quero que meu filho leia a Bíblia se eu não leio a Bíblia na frente dele? Como é que eu quero que meu filho ore se eu não faço nada em casa de oração, se eu não oro? Então, isso é muito importante para o crescimento saudável dele. Então, todos os membros da família devem ser tratados com dignidade, valorizando suas opiniões, espaço pessoal e individualidade. Né? A gente precisa respeitar todos dentro do âmbito familiar. Né? E dignidade é isso. Dignidade é essa valorização da pessoa, do filho, de entender que através do filho também tem um ser humano, que através do pai ali também é um ser humano. Então a gente precisa ter esse respeito da dignidade. Fidelidade. Eu acho que vou acabar antes dos 40 minutos. Fidelidade, né? Ser fiel. Fidelidade é muito importante. Principalmente para os tempos de hoje, né? A gente tem visto muitas famílias serem destruídas por falta de fidelidade, por não serem fiéis uns aos outros. E eu não estou falando só de fidelidade de traição, não. Eu estou falando da fidelidade em ser realmente fiel um com o outro, em ser leal, né? Tem ali a lealdade, ser leal, em compartilhar com a família, com o cônjuge, em dizer sim, em dizer não, em não esconder, né? A minha esposa, ela gosta muito de organizar eventos e coisas sem me comunicar, sabe? Essa semana foi o evento das mães. Eu não sabia que eu ia para a cozinha. Aí Mateus me ligou, disse, Alexandre, se você precisar de ajuda na cozinha, eu estou aqui para lhe ajudar. Eu disse, mas qual cozinha? Que eu não estou sabendo. Ele, não é você que vai para a cozinha domingo? Eu digo, então minha esposa ela já planejou que domingo eu vou estar na cozinha. Então eu vou estar, irmão. Se ela planejou, eu vou estar, eu vou querer ajuda.
né? Então, ela gosta muito de fazer isso, né? Inclusive, até a gente conversou depois. Amor, quando você for fazer alguma coisa, me comunica antes, né? Me fala comigo que eu vou, para eu não me programar, para eu saber que eu vou. É claro que quando ela programa alguma coisa, eu sempre vou fazer. Eu sempre acabo fazendo. Mas aí volta lá aquele do sacerdote do lá, né? Coloca eu lá para saber primeiro. Então, vou ler ali em Josué, né? Se porém, Josué 24:15. Aí Josué diz lá, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês, gente, eu estou precisando de óculos, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Né? Josué mostrou fidelidade a Deus. Naquela época ele disse, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não, então ele mostrou um exemplo de fidelidade. Eu coloquei ali como um exemplo de fidelidade. E é esse exemplo de fidelidade que a gente tem que ter um com o outro. Né? É a fidelidade familiar, da comunicação. Eu coloquei comunicação sempre. A gente precisa se comunicar, a gente precisa conversar. Uma das regras, lá em casa nós temos várias regras. Uma das regras que a gente tem e que não abro mão de jeito nenhum é a mesa. A mesa não se leva celular. Eu não quero ninguém na mesa comendo celular e eles sabem disso. Às vezes eu chego de surpresa, tem alguém lá com o celular, eu digo, tira o celular. Porque a mesa é onde a gente constrói família. Né? Lá na mesa é o lugar onde a gente se reúne. E eu faço questão disso, principalmente aos domingos, porque na semana eu não estou em casa, eu sempre almoço fora. Então, nos domingos eu faço questão da gente estar junto, da gente estar na mesa, de olhar um para o outro, de cada um fazer a sua oração antes da refeição. E eu acho isso muito importante, né? Eu acho isso muito importante porque eu construo valores e princípios na vida deles, das crianças, para que eles cresçam e aprendam isso e levem isso para os filhos dele, porque a gente tem que criar uma cultura dentro de casa. Né? A gente aprende no âmbito empresarial, da cultura organizacional, que cada empresa tem a sua cultura e ela não abre mão da sua cultura. Quando você não se enquadra na cultura organizacional de uma empresa, você é demitido. Então a gente precisa enraizar, criar uma cultura dentro da nossa casa, criar uma cultura dentro da nossa família, que é a cultura do âmbito familiar, onde Deus é o centro e a prioridade das coisas, e onde a gente respeita um ao outro. Né? E isso a gente traz esses pilares. Primeiro criando essa cultura. Né? E esse exemplo que eu faço lá em casa, inclusive quando a gente sai para algum lugar também, para restaurante, pelo amor de Deus, não pegue um celular, porque eles vão me ver doidinho lá num restaurante. Então eu digo logo, se vocês vieram para cá para trazer esse celular, por que me chamaram? Eu ficava em casa. Né? E isso é o que eu pego muito no pé deles. E a gente sabe que eles não gostam, mas tem que aprender. E, espera senão os 40 minutos vai acabar. Sinceridade, né? Ser sincero. Ser sincero. Muito relacionamento, muita família peca na sinceridade. Né? Às vezes a mulher não quer dizer ao marido alguma coisa para não irritar o marido. Aí o marido não diz alguma coisa à esposa, para a esposa não ficar brava. Só que depois, né, que a gente chama de omissão, a gente omite a informação, mas um dos dois fica sabendo e aí é pior. Então, a gente precisa ser sincero. Uma das coisas que eu acho que eu ensinei a minha esposa é o não. Né? Ela sempre dizia sim a tudo. Eu disse, espera aí, você tem que aprender a dizer não. Né? E a cabeça do homem e da mulher é totalmente diferente. Né? Ela pensa no mundo de coisas, né?
E às vezes ela diz que eu sou ogro, mas é porque nós homens, né? Nós somos sucintos. Nós aprendemos a responder as coisas sim, não, não vou, eu vou. Né? E ela às vezes quer que eu fale um texto. Ela me pergunta alguma coisa. Não. Você vai... Não. Não, eu não queria que você falasse desse jeito. Como é que você quer que eu fale? Ela, eu queria que você falasse assim, eu queria que você falasse. Não, eu não vou por isso, por aquilo, por aquilo. Mas a mulher tem que entender que o homem não é desse jeito. Um homem é sim, não. Né? Se você viu alguém chegar, amor, eu vi João, estava lá no mercado. E aí, como é que ele está? Está bem. Como é que você sabe que está bem? Não sei, ele não falou nada? Está bem. E a gente pensa desse jeito. E um dos grandes conflitos dentro de casa, né, entre marido e mulher, é isso. Porque a gente quer que o homem seja igual à mulher e que a mulher seja igual ao homem, e isso nunca vai acontecer, porque Deus nos criou dessa forma, e eu acho que é a forma perfeita, onde a gente se encaixa. Né? Porque já pensou se a gente fosse igual a mulher e conversasse tudo que ela fala, a gente não ia ter tempo para nada, ia ficar só... Ou se a mulher fosse igual ao homem, sim, não. Então Deus nos criou perfeito, né? Deus nos criou perfeito. O homem é desse jeito, a mulher é desse jeito. E se encaixa um com o outro. Né? A mulher tem que entender que a cabeça do homem, ele pensa assim, todo dia. Eu tenho que botar sustento em casa, eu tenho que levar isso para casa, o trabalho não está bem. O homem, quando chega em casa, ele chega em casa com a cabeça, tem um turbilhão de coisas ali. Mas é só pensando na família. É o dia todo pensando na família. A mulher não, a mulher ela pensou como é que vai se arrumar, como é que vai, não sei para onde. A gente estava em construção esse ano, né? Aí eu fui comprar fio, bloco, cimento. A minha mulher estava olhando copo, talher. Amor, o preço disso aqui. Eu disse, amor, eu preciso levantar a parede. Tem que ter bloco, cimento. Ela, você não me ajuda, você não pensa. Então, isso a gente tem que entender e é perfeito, gente. Primeira coisa que você tem que entender é que sua mulher é desse jeito, sua mulher é dessa forma, ela foi criada dessa forma, e respeitar que ela é dessa forma. E a esposa entender que o marido é dessa forma, não tem nada de errado nele. Né? E vocês devem se comunicar e conversar. Né? E quando tiver alguma coisa de errada, né? Comunicação, sinceridade. Amor, eu não estou bem. Né? Porque às vezes minha mulher percebe que eu não estou bem. É algum problema no trabalho. Amor, eu não estou bem. O que foi? Minha mulher sabe tudo do meu trabalho. E eu sei tudo do trabalho dela. Quando ela chega, ela trabalha com cavalo. Aí Branquinha hoje em dia está doente, Branquinha está ruim. E ela sabe o nome de todos os meus colegas de trabalho, sabe o nome de todo mundo. Né? E isso é comunicação. E isso é ser sincero um com o outro. A lealdade, né, que a gente já falou, nós precisamos ser leais um com o outro. Né? E a lealdade, né, ela vem além da sinceridade. Né? A lealdade é ser leal realmente. Ser leal em tudo. Né? Confiança, que é a base também de um relacionamento. Né? Eu gosto desse nome aí. Quem me conhece sabe que eu gosto desse nome. Confiança, a gente precisa confiar um no outro. Né? Pelo amor de Deus, gente. Homem... Tem uns homens aí que a cabeça parece que é... Minha mulher saiu. Meu Deus do céu, ela foi para onde? Está com quem? Gente, nós somos crentes. Vivemos em um relacionamento cristão, onde nós temos que ter confiança. Ser leal, ser sincero. Ter confiança um no outro. Saber para onde você vai. Se comunicar. Eu sei que minha esposa está ali. Eu sei que meu marido está em tal lugar. Meus filhos estão... Com quem, e a gente deve saber disso, né? Ter confiança. Os filhos devem confiar nos pais, os pais devem confiar nos filhos, né? Confia, mas vigia, viu? Compromisso, né? E compromisso eu digo para todos integrantes da família. Quando eu coloco ali cumprimento de obrigações, eu não estou dizendo só para os filhos, não, né? O cumprimento de obrigações. Às vezes a gente promete alguma coisa para o nosso filho, né? Pai, sábado vai ter, não sei, sábado eu quero alguma coisa, sábado... E a gente diz, viu? Mas quando chega lá no sábado, a gente não faz.
E isso o nosso filho percebe. Ele vai crescer. Peraí, mas meu pai me prometeu e não fez. O meu pai me prometeu e não cumpriu. E lembra que eu disse que a gente precisa ser espelho. Então a gente precisa cumprir as obrigações. Tanto os pais para os filhos, como os filhos para os pais. Se você não vai fazer, é melhor você dizer ao seu filho: pai, filho, eu não vou poder nesse sábado. Né? Se você promete, você cumpre. Né? Se você prometeu, explica a ele que você não vai poder. Filho, eu não vou poder hoje, mas o pai vai, no próximo sábado ele vai com você. Eu vou fazer de tudo para ir. E isso é importante. Tudo que a gente faz com os nossos filhos, eles vão crescer e vão aprender. Né? E vão levar isso para a vida deles no futuro. Então, esse cumprimento de obrigações que eu coloquei, os filhos devem cumprir as obrigações, né? Eles têm as obrigações dele, eles devem cumprir, mas nós, pais, devemos cumprir a nossa. Né? Isso é muito importante. Pode passar agora. E aí eu vou falar agora do mais importante, que é Jesus, para a família, né? Que é o nosso exemplo. E eu coloquei ali Gálatas 3, 26 a 29, que diz: pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos os que em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, logo sois descendentes de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Se são descendentes, são família. Se é herdeiro, é filho, então é família. Né? Então Jesus fala ali da unidade, em que somos um só corpo. E se somos um só corpo, somos família. E é isso que nós devemos entender, antes de tudo, que dentro do lar, né, nós somos a unidade da casa, a família. E antes de sermos família, nós somos um em Cristo Jesus. E a família de Cristo, né, eu coloquei o exemplo de Jesus. Não existe ninguém, acredito que na Bíblia, que não seja um maior exemplo do que Jesus. E esse exemplo que Jesus nos deu, nós precisamos cumprir dentro de casa, né? Exercer dentro de casa. O exemplo em que Cristo foi. Né? E o reconhecimento de filhos e irmãos em Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos isso, quando reconhecemos que somos filhos e irmãos em Cristo Jesus, eu acredito que a vida fica mais fácil no âmbito familiar, porque nós somos uma outra pessoa. Não existe, pelo menos eu não vi ainda, ninguém que conheceu Jesus verdadeiramente, que não houve uma mudança nele. Né? Quando a gente conhece Jesus verdadeiramente, existe uma mudança dentro de você. E você se torna uma nova pessoa. Você nasce de novo. Então, tudo aquilo que você fazia, ou tudo aquilo que era feito por você de errado, né, isso fica no passado, isso fica para trás. Então, nós somos nova criatura. Então, quando reconhecemos isso, a gente vai amar melhor nossos filhos, a gente vai amar melhor a nossa esposa. Então, quando a gente se perde nesse âmbito familiar de pecado, de não respeitar a esposa, de não respeitar o marido, de não fazer todas essas outras etapas atrás, a primeira coisa que a gente deve fazer é se arrepender. Em Cristo Jesus, reconhecer que estamos errados, nascer de novo, virar uma nova criatura, e isso vai nos ajudar bastante no âmbito familiar. E reconhecer que a gente não consegue fazer com as próprias mãos, com as próprias forças. Né? Isso a gente tem que pedir a Deus, numa oração sincera. Eu disse: eu não consigo. Senhor, eu não consigo. Senhor, me ajude, me dá sabedoria, edifica o meu lar. Né? E se converter realmente. Se você não tem uma conversão real em Cristo, você vai continuar fazendo as mesmas coisas.
traindo a esposa, traindo os filhos, né? Enganando, mentindo. É só uma mentirinha. Então a gente precisa reconhecer em Cristo isso e nascer de novo, para que a gente conquiste a nossa família, realmente. Fé é um pilar importante para a construção de uma família com valores e princípios. Eles precisam reconhecer isso, os nossos filhos precisam ver que a gente tem fé, que a gente crê em um Deus que pode tudo, que a gente crê em um Deus que é provedor. Né? Quando os filhos eles veem isso nos pais, eles vão crescer com esses valores, eles vão reconhecer que existe um Deus lá no céu que pode prover dentro de casa, que pode ajudá-lo nos momentos difíceis. E a fé que os pais demonstram aos filhos é um pilar também. Sabedoria. Né? A gente precisa de sabedoria, e muita sabedoria. Principalmente hoje, para criar filhos, a gente precisa ter bastante sabedoria. E a sabedoria é fundamental para lidar com os desafios da vida familiar. E ninguém nasce sábio, né? Não existe um manual para construir família. A gente não casa sabendo como vai ser. Você não sabe como é que vai ser pai, nem como vai ser mãe. Não existe uma faculdade onde você vai lá e vai aprender onde ser pai e ser mãe. E a vida vai lhe ensinar. Os filhos também vai lhe ensinar. Né? A maternidade lhe ensina, a paternidade lhe ensina a ser pai. Você vai aprender cada dia. Todos os dias você vai aprender a ser pai e a ser mãe. E a gente precisa de sabedoria. Né? E pedir essa sabedoria a Deus, né? Eu acho que é o melhor recurso que a gente deve fazer. Né? Pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria. Eu peço a Deus direto, Deus, me dá sabedoria para lidar com isso. Me dá sabedoria para lidar com os meus filhos. Né? Me dá sabedoria para criá-los. Né? Me dá sabedoria para lidar com minha esposa. Estou brincando, amor. E obediência, né, tanto dos seus filhos aos pais, como dos maridos aos seus cônjuges, é essencial para a harmonia familiar. Né? A gente já falou lá de respeito e fala da obediência, né, principalmente dos filhos, e é um mandamento, onde está lá, né, honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Eu costumo dizer que a Bíblia é um manual. Essa sim é um manual aqui, onde a gente aprende tudo. Né? E se a gente fizesse tudo que está aqui, talvez a gente não sofresse tanto com as consequências, né, do que a gente faz de errado. E essa obediência os filhos têm que ter com os pais. Né? É importante que os filhos obedeçam aos pais. Né? E a gente vê vários exemplos onde o pai diz alguma coisa ao filho e o filho desobedece e existe uma consequência. Né? E vai ter essa consequência. E às vezes são consequências que duram de geração em geração. Às vezes a gente vê os nossos filhos fazendo alguma coisa que a gente já fez lá. Aí a gente percebe, meu Deus, eu fiz aquilo igualzinho o meu filho está fazendo. Então, por isso a importância da obediência, né, dentro de casa. De manter essa harmonia familiar. E perseverança. Né, é importante para superar os desafios e manter a família unida. Né, eu coloquei perseverança ali porque a gente vê muitas famílias se acabando e se destruindo porque não querem perseverar. Simplesmente acontece alguma coisa e acabou. Para mim não dá mais. Né? Para mim não dá mais. Isso aqui já deu. Mas não perseveram. Perseverar para que o relacionamento aconteça, para que se prolongue. Perceber o que é que está de errado. Perseverar em oração. Né? A gente teve aqui acho que foi o ano passado, não foi aquela menina da Bahia que pregou aqui, que deu, Bárbara Paz, deu um testemunho aqui. Aquilo ali foi exemplo de perseverança enorme. Não desistam da sua família. Não desistam do seu relacionamento. Perseverem. Orem.
ele vai melhorar, né? Perceba se tem alguma coisa errada em você e mude. Porque às vezes a gente é mais fácil apontar, né? Esse dedo, ele nunca faz assim, ele sempre está assim, né? É mais fácil apontar os erros. Então, às vezes os erros que a gente vê na pessoa e que a gente tanto julga, a gente pode mudar começando por nós, né? Eu dou graças a Deus, eu estava agradecendo muito a Deus, porque assim, eu acho que é resposta de oração, né? A minha esposa, ela tem sido tão sábia no meu lar e eu agradeço isso muito a Deus, porque eu, às vezes, tenho um temperamento, né, explosivo, de muita ação e reação, e às vezes eu falo alguma coisa, mas minha esposa, eu tenho visto que ela está ficando calada. E tem sido tão bom, porque a gente não tem brigado mais, né? A gente não tem discutido. Ela fica calada, e aí passa o tempo, e ela vê que eu melhorei, e aí ela vai conversar comigo, e aí a gente conversa, e a gente acaba se entendendo, sem ter discutido. E isso tem sido maravilhoso. Continue assim, viu, amor? Pode passar. Eu coloquei um texto aqui para a gente finalizar. A família é o lugar onde o amor é cultivado, a fé é fortalecida, onde aprendemos a amar, perdoar e encontrar paz. Né? Esse cultivado é o tempo todo. Nós precisamos cultivar, né? Plantar. Uma pessoa que vive da plantação, ela nunca planta e colhe e vai descansar. Ela já planta alguma coisa ali para colher outra coisa lá no tempo em que deve colher. Então a gente precisa sempre estar cultivando. Perceber se esse cultivo está sendo constante. Né? Amar e perdoar. A gente precisa se perdoar. Né? Antes de subir ao altar, eu pedi perdão ao meu filho, né? No carro ali, que eu tinha brigado com ele. Né? E eu pedi perdão, porque eu reconheci. Eu disse, eu não posso subir lá no altar para pregar, brigado com meu filho. Eu tenho que pedir perdão. Né? E a gente se perdoou, né? Está tudo certo, né, Pedro? E encontrar paz. Né? Eu acho que existe uma diferença entre casa e lar. A gente está falando de lar. O lar, ele precisa ser um ambiente gostoso, tranquilo, de paz. A sua casa precisa ter paz, irmão. Se a sua casa não é um lugar de paz, existe alguma coisa errada lá, irmão. Eu saio para trabalhar às 7 horas da manhã, doido para voltar para minha casa. A minha mulher, todo mundo lá no trabalho sabe, 5h05 ela liga. Eu saio às 17 horas, 5h05 ela liga. Amor, está chegando. Né? E esse ambiente de paz, a gente precisa construir. Né? E para construir esse ambiente de paz, a gente precisa cumprir essas obrigações desses pilares que eu falei. A gente precisa ter esse ambiente de paz. Você tem que sair, mas o lugar que você precisa voltar é a sua casa. O lugar onde vai te acolher tem que ser a sua casa. O lugar onde você vai relaxar é a sua casa. Onde você vai sentar, onde é tranquilo, onde você tem aquele seu canto lá de oração, seu canto que é só o seu e Deus. Né? Eu viajo, irmão, 2, 3 dias eu já quero voltar para minha casa. Eu amo estar na minha casa. Eu amo estar com a minha família. Né? Apesar que é uma família grande, tem muito barulho, lá é muito tudo. Né? Às vezes eles viajam nas férias, com uma semana a gente olha um para o outro, amor, está faltando muita coisa aqui, né? Está um silêncio danado. E, irmão, se a sua casa não tem paz, perceba onde está o erro. Veja onde tem alguma coisa errada e você precisa consertar isso imediatamente. Você precisa chamar sua esposa, você precisa chamar seu marido. Amor, o nosso lar precisa ter paz. O nosso lar precisa ser um ambiente agradável. Né? Como o pastor sempre fala aqui, os pratos voando, pá, 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 quebrando, e os vizinhos dizendo, essa casa do crente aí está pegando fogo. Né? E não é fogo de mistério, é fogo de outra coisa. Então a gente precisa reconhecer isso.
né? E criar esse ambiente para dentro de casa, fazer com que os filhos se sintam agradável dentro de casa, né? Preparar um ambiente para o marido quando chega. Estou dando a dica, meu irmão. Quando chega do trabalho, né? A gente precisa fazer isso. Irmãos, eu quero terminar, não sei se deu os 40 minutos. Eu quero terminar, né, com essa frase, com essa reflexão, para que a gente perceba isso tudo e tome consciência, né? Eu gostaria que todo mundo ficasse de pé, para a gente terminar com uma oração. Queria que você fechasse seus olhos. Se você está com sua família agora, né, abraça a sua família, aí onde você está. Se não está aqui, você mentaliza onde ela está. Que a gente faça essa oração, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós vimos aqui, Senhor, muitas coisas sobre família. Sobre amor, sobre respeito. E isso tudo nós queremos trazer para dentro da nossa casa, Jesus. Precisamos que o Senhor habite em nosso lar, Pai. Precisamos que o Senhor seja o pilar principal, a prioridade da nossa casa, Deus. Afasta, Senhor, tudo aquilo que não te agrada da nossa casa, do nosso lar. Repreendemos toda a armadilha do inimigo que se levanta contra os lares, contra as casas, Senhor. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que quer roubar a atenção da nossa família, dos nossos filhos, da nossa esposa, do marido. Senhor, nós precisamos de um ambiente onde a nossa casa possa ser chamada de lar, Senhor. Tudo aquilo que está escondido, Senhor, tudo aquilo que colocamos debaixo do tapete, retira agora, em nome de Jesus. Que seja jogado fora, Senhor. Em nome de Jesus, nós não queremos que essa sujeira volte. Queremos ser renovados, Pai. Renovados pelo Espírito Santo. Queremos que o Senhor seja o centro da nossa casa, do nosso lar. Queremos amar as nossas esposas, Deus. Queremos que as nossas esposas nos tratem com respeito. Precisamos tratar os nossos filhos com respeito, Senhor. Ensina, Jesus, que a gente trate os nossos filhos com respeito. Que os filhos obedeçam aos pais. Que os pais respeitem os filhos, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nossa casa. Queremos que as pessoas, Pai, vejam a transformação em nossa casa, Deus. Queremos perseverança, Pai. Queremos lares restituídos, reconstruídos, em nome de Jesus. Nos dai sabedoria e entendimento, Deus, para que possamos criar os nossos filhos. Para que os nossos filhos sejam homens de Deus, respeitados. Que eles possam encontrar o Senhor e reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, o único Deus. Que o Senhor seja o provedor do nosso lar, Pai. Nos ajuda todos os dias, Deus, em nome de Jesus. Já te agradecemos por toda a transformação que o Senhor fará nos lares, Deus. E testemunhos que nós teremos aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.